Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo de comemoração. Hoje é o Itadakimasu 50, é o 50º vídeo da nossa principal coluna aqui do canal, né, onde a gente toda quinta-feira fala de uma obra. E para marcar bem esse feito, né, 50 vídeos, eu resolvi trazer um mangá que eu adoro. Hoje a gente vai falar de A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio, obra da Yoshitoki Oima. A gente já falou da Oima aqui no canal, né? Quando a gente falou de Uma Vida Imortal, é a mesma autora. E A Voz do Silêncio, né, ou Koi no Katari, é o mangá mais famoso dela. Ele foi a primeira grande obra da Oima, e foi um mangá que dividiu muito opiniões na época e, de certo modo, foi bem revolucionário. Porque ele, além de ser o primeiro trabalho dela, normalmente os autores tentam manter uma pequena zona de conforto na primeira obra. Ela não, ela já chegou chutando o balde com A Voz do Silêncio. O mangá saiu pela New Pop aqui no Brasil, e sim, foi uma surpresa na época quando a New Pop anunciou Koi no Katachi. Porque é um mangá que foi publicado nas páginas da Magazine, né? A mesma de Fairy Tail, de pensar outros mangás, né? Nanatsu no Taizai também é da Magazine. E ele veio pela New Pop. Eu acho que na época ele era o maior título da história da New Pop. Hoje a New Pop já tem algumas outras obras, mas na época ele foi um divisor de águas. Ele foi o título mais pesado que a editora anunciou no Brasil. Originalmente ele tem 7 volumes, a New Pop publicou no Brasil as 7 edições, e para vocês terem uma noção quanto eu gosto, eu tenho um box que eu fiz para a obra, eu acho bem legal, ficou bem legal esse box, e tem os 7 volumes originais. Mais recentemente, acho que 2019, a New Pop trouxe a edição definitiva de A Voz do Silêncio, que foi publicada em 4 volumes, com capa dura, um formato um pouco maior, né? Vocês podem comparar aqui, ó, formato bem maior. E um papel especial, né? Ele é todo em crochê, enquanto o original foi em offset. E aí vocês já devem estar pensando, tá, Hag, mas originalmente são 7 encadernados, como é que tem 4 volumes big? E a explicação é bem simples, porque na edição definitiva, a New Pop trouxe o fanbook de A Voz do Silêncio. Então a gente tem, nos 3 primeiros volumes, 2 volumes originais, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E no 4º volume a gente tem o 7, encerrando a história, e mais o fanbook da obra, que dá um pouquinho mais da metade desse encadernado. Bom, o que a gente vai ver em A Voz do Silêncio? Ele é um mangá que ele fala principalmente sobre bullying e sobre as consequências do bullying. Aqui a gente vai acompanhar a história dessas 2 crianças, né? Pegar até não só a capa do 1, porque a capa do 1 se passa meio que no passado, mas vamos na capa do 2, que é o Shoya e a Shouko. O que acontece na vida desses dois? E aí a gente volta para a capa do volume 1. Tudo começou na infância, quando eles estavam no fundamental. O Shoya, né, o Ishida, que é o sobrenome dele, ele sempre foi aquele guri que era o centro das atenções na turma. Ele era o líder da turma, ele era aquele garoto que ele lutava contra o tédio. Era essa definição que ele mesmo dava para si. Ele estava sempre brincando, sempre correndo, sempre pulando. E ele queria enfrentar o tédio. Essa era
É exatamente essa a definição que ele dava para a vida dele na época. Ele lutava contra o tédio. Ele não queria aquela vida normal de ter que estudar, seguir as regras, obedecer tudo. Isso era chato. Ele queria pular da ponte, ele fazia os testes de coragem, né? Todos os dias ele e os amigos faziam o teste de coragem. Até que a Shouko, a Nishimiya, entra na escola. Ela é uma aluna transferida. Só que tem um porém. Mais do que ser uma aluna transferida, ela tem uma deficiência. Ela é surda. Então, pro Ishida isso é o grande chefão da vida dele. Ela é o completo oposto do tédio. E aí ele resolve que ele vai infernizar a vida dela. E aí ele pratica um bullying muito agressivo com ela. E isso é o primeiro volume da obra, tá, pessoal? Algumas consequências pesadas vão acontecer porque ele quebra aparelhos auditivos dela, ele agride ela psicologicamente de uma forma muito forte. E quando todas essas tudo acontece, né? Eu ia usar um palavrão, mas não. Quando dá todos os grandes problemas, a turma toda vira as costas para ele. Ele sai como o grande culpado, e realmente ele era. Ele praticou um bullying muito pesado, e não vamos tirar a carga do Ishida, mas a turma toda vira as costas para ele. E quando a Nishimiya troca de escola, ela sai da escola, né? Ele vira o alvo do bullying. E os amigos dele começam a humilhar ele. Ele vira o alvo, ele que vira o motivo dos outros não precisarem ter tédio. E, bom, isso marca toda a adolescência dele. A história principal, né? Porque isso que eu contei para vocês é o primeiro volume. É o passado deles. A partir do 2 vai ser o presente. E o presente é eles às portas da formatura. Eles estão já no terceiro ano do ensino médio, eles estão às portas de se formar. Só que o Ishida, toda a vida acadêmica dele, toda a adolescência, ele foi desprezado pelas pessoas por causa daquilo que aconteceu. Porque a turma começou a fazer bullying com ele. Quando acabou o fundamental que ele trocou de escola, ele acabou caindo numa escola em que tinha um ou dois ex-colegas, e esses dois ou três ex-colegas espalharam que ele era um bullying. Então mesmo as pessoas que não conheciam ele começaram a se afastar dele, a desprezar ele, porque quem conhecia dizia que ele não prestava. Então ele começou a sofrer bullying novamente e ele viveu uma vida completamente isolado do mundo. Então, às portas de se formar no ensino médio, o Ishida ele toma uma decisão drástica, que é a de que ele vai se matar. Ele decide cometer suicídio. Só que antes de cometer suicídio, ele decide que ele vai pedir desculpas para Shouko pelo que ele fez. Ele vai se desculpar com a Nishimiya. Ele vai tentar corrigir os erros dele. E aí, bom, quando ele encontra ela, ele muda de ideia sobre o suicídio, ele resolve que ele vai tentar recuperar o tempo que ela perdeu por culpa dele, então ele vai tentar refazer as amizades que ela perdeu. E aí começa a nossa história, né? A partir daí, desse reencontro entre ele e a Nishimiya, que a história vai começar a correr. E eu já vou avisar para vocês, tá, gente? É uma história pesada, é uma história, como eu falei, ela vai envolver bullying, ela vai envolver suicídio, então não é uma história fácil. E novamente isso entra o quão ousada a Yoshitoki Oima foi nessa publicação. Porque saiu na Magazine, que é uma revista shonen, né? Koe no Katachi é um shonen. E ela já chegou com os dois pés na porta, ela já foi contando uma história agressiva, uma história violenta, e que encantou todo mundo. Algumas pessoas falam que, e eu já vi a própria New Pop fazer isso, que essa é uma obra sobre deficiência, porque a Nishimiya é surda, então que é uma obra sobre pessoas com surdez e tal, e eu vou dizer para vocês, não é, tá? Eu sei que tentam vender a obra com esse viés,
Mas não é uma obra sobre deficiência. Na verdade, eu acho, ao menos no meu ponto de vista, que é extremamente mal explorada a questão da deficiência da Shoko, da questão dela ser surda, né? Ok, todo mundo vai tentar lidar com ela, vão aprender linguagem de sinais para conversar com ela, mas não é bem explorada a questão de como uma pessoa surda vive na sociedade. Essa obra é muito mais realmente sobre a questão do bullying, sobre a questão da pessoa chegar ao extremo de querer tirar a própria vida. E esse é o grande plot de A Voz do Silêncio. Essa é a grande busca que a obra vai tentar nos trazer. De fazer a gente refletir sobre o quão podre a nossa sociedade tá e as responsabilidades que a gente tem com isso, sabe? Eu sempre digo que, para mim, a obra, o nome da obra tem um duplo significado. Porque, primeiro, que quando a gente vê A Voz do Silêncio, a gente está pensando muito na questão da Nishimiya ser surda, né? O silêncio que ela escuta, ou que, como todo mundo conversa em línguas de sinais, é uma voz silenciosa, né? Eles estão conversando sem fazer som. Mas a minha visão é diferente. Eu vejo que essa voz silenciosa que o título está tentando nos trazer não é exatamente nesse sentido, mas sim sobre as pessoas, as vozes que ficam em silêncio diante de tudo que está acontecendo. E isso é muito presente para mim, isso é muito forte. Eu acho que é a principal lição que a gente tira de Koe no Katachi. As pessoas que ficaram em silêncio diante do que aconteceu. Mesmo ali no grupo de protagonistas, muitos convivem com aquela questão de o que eu poderia ter feito quando tudo aconteceu, né? O que eu poderia ter feito na época em que a Nishimiya foi vítima de bullying. A gente vê a mãe dela se questionar sobre isso, a gente vê a amiga dela, que é a Saraha, se questionando sobre isso, porque a Saraha, ela, na época, ela tentou ajudar a Nishimiya, e quando começaram a fazer bullying com ela não aguentou, ela se afastou da Nishimiya também. Porque ela disse que ela não queria ela virar o alvo. Então ela deixou a Nishimiya sofrer tudo sozinha e se afastou completamente. Então ela também se sente culpada por não ter feito nada. E aí a gente pensa também na questão do professor deles, que é um personagem que eu tenho um desprezo imenso. Que ele era um que ele estava vendo as coisas acontecerem e ele nunca fez nada. E aí, quando tudo acontece do modo mais drástico possível, ele quis ser o professor. E aí, ele joga a culpa nos ombros de uma criança de 10 anos, sabe? Quando ele podia ter evitado que chegasse naquele ponto. Depois, mais pra frente, ele vai aparecer de novo e a gente continua vendo como ele é uma pessoa podre. E eu acho que é esse o título, o peso que o título tenta nos trazer. Essas vozes silenciosas, sabe? Essas vozes que, quando tudo está acontecendo, não fazem nada, não falam nada. Né? Tem ali a Kawaii, que, puxa, quem estava me seguindo no Twitter e viu eu falando um pouco da obra, sabe que é a personagem que eu mais odeio em tudo que eu já li. Eu tenho um ódio dessa personagem que vocês não imaginam. Porque a Kawaii, ela é uma personagem que ela é a garota perfeita. Ela é linda e ela sabe que ela é linda, ela fala isso. Eu sei que eu sou linda. E ela tem o nome de Kawaii, que é fofinho, né? É exatamente essa a tradução. E ela é a líder da classe, desde a infância ela sempre foi a líder da classe. Ela era a guria que ganhava com o voto de todo mundo, ela ganhava unanimamente essa questão de ser a representante de turma. Então ela era um modelo, era a garota perfeita. E ela fazia bullying com a Nishimiya.
Só que quando tudo acontece, ela é a que foi chorar na frente dos adultos. E quando o Ishida confronta ela dizendo, não, tu não pode falar, tu também fazia. E ela, não, do que tu tá falando? Sabe? E aí entra aquela questão de os adultos verem o Ishida, que era o garoto que fazia as coisas escancaradamente, ele não escondia de ninguém, contra a garota perfeita, a aluna exemplar, que era a número 1 nas notas, ela era a representante da turma. Então, obviamente, o Ishida estava fazendo um bullying também com a Kawaii. E eu tenho uma raiva de gente assim, sabe, pessoal? Lendo A Voz do Silêncio, essa personagem me dá uma repulsa que vocês não conseguem imaginar. Porque ela é esse tipo de gente. Eu acho que é isso que a obra quer nos fazer mostrar, sabe? Eu não tento justificar o que o Ishida fez. Vocês me viram falar naquele vídeo sobre Onani Master Kurosawa, em que eu falo que o Kurosawa, ele era um doente. Mesmo que depois ele se arrependa, ele tenta corrigir os erros dele, o que o Kurosawa fez não tinha perdão. E eu vou um pouco nessa linha no Ishida, embora eu acho que o Ishida, obviamente o Ishida não fez nada tão grave quanto o Kurosawa, embora tenha feito coisas graves. Só que o Ishida era uma criança. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pegar. O Ishida era uma criança, era alguém ali de 7, 8 anos, eu acho, 8, 9 anos, na verdade. E quem tinha que ter cuidado isso eram os adultos. Não é uma responsabilidade de uma criança de 8 ou 9 anos. Óbvio, uma criança de 8 ou 9 anos tem que entender que o que está fazendo está errado. Mas alguém tem que ensinar para essa criança que aquilo está errado. Porque o que a gente vê é, por exemplo, o Ishida fazer uma piada com a Nishimiya e o professor no canto da imagem ri. E ele viu que o professor riu. Então, aquilo reforça o sentimento dele de que o que ele está fazendo está certo. Porque o professor riu. E quando ele fazia o bullying, o professor não falava nada. Os outros colegas riam à volta dele. Então, para ele aquilo estava certo. Quando ele finalmente entende as coisas que ele fez, é que ele tenta mudar. Só que quando ele tenta mudar, as pessoas dizem que ele está sendo falso, que ele não está sendo sincero. E isso é muito forte, isso é bem pesado. O próprio Ishida começa a se questionar muito isso. Por que ele está fazendo aquilo? Por que ele está tentando se redimir com a Nishimiya? E eu sinceramente acho essa obra maravilhosa nesse ponto. Porque entra aquilo que eu falei novamente em Onani Master Kurosawa, que em Kurosawa todo mundo depois consegue se perdoar, consegue fazer as pazes, só que eu acho que acontece de uma forma muito rápida, né? As coisas simplesmente o pessoal perdoa o Kurosawa. Em A Voz do Silêncio não. Em A Voz do Silêncio o que a gente vê é que tem algumas feridas que são muito difíceis de ser fechadas. Alguns traumas vão viver para sempre com as pessoas e é difícil conseguir corrigir os seus erros do passado. Mesmo que tu tenha sido tu fosse uma criança na época, é muito difícil tu conseguir recuperar o tempo perdido. A mãe da Nishimiya fala isso pro Ishida uma hora, que não importa o que ele faça agora, né? Não importa as amizades que ele busque, não importa o quanto ele tente ajudar. Isso não vai mudar o fato de que ela perdeu anos da vida dela por causa dele. E, putz, isso é forte, né, galera? Isso é muito forte. Um outro ponto muito forte também que A Voz do Silêncio vai nos fazer ver é que realmente essa parte dos traumas é muito difícil. E às vezes a vítima do bullying acha que ela é a culpada. Ela acha que as pessoas estão fazendo aquilo com ela porque as pessoas já cansaram de tentar ajudar ela. E aí a gente vê, por exemplo, quando um dos poucos momentos, porque praticamente toda a história que a gente vai acompanhar é pelo ponto de vista do Ishida. Mas
tem ali um momento, eu não vou dar um spoiler, tem um spoiler muito forte aqui em A Voz do Silêncio, mas aí tem um momento que a gente vai começar a ver o ponto de vista dos outros personagens. E quando a gente vê o da Nishimiya, a gente percebe tudo que ela passou. Porque, por exemplo, o pai dela abandona a família porque ela era deficiente. E culpam a mãe, né? Dizem que, tu teve uma filha doente, tu teve uma filha surda, essa filha não é minha, e aí o pai abandona a família. E a Nishimiya entende que aquilo foi culpa dela. Depois, mais pra frente, quando a turma perde um campeonato de coral, porque a Nishimiya, por ser surda, não tem noção de como tá cantando e ela é completamente desafinada, e isso faz a turma perder um concurso, ela acha que a culpa é dela, que ela fez todo mundo perder, então o pessoal tem motivo para odiar ela. Quando o Ishida começa a sofrer bullying dos outros colegas, ela acha que a culpa é dela novamente. Porque o Ishida só fazia as coisas que fazia com ela porque ele já estava cansado de ter que aguentar ela. E se os outros se viraram contra o Ishida, a culpa era dela. E aí vocês tentam imaginar como é que foi a Nishimiya crescer, vendo que, sentindo, né? Não vou dizer que vendo porque não era uma verdade, mas ela enxergava dessa forma, que tudo que estava acontecendo era culpa dela. E aí, bom, ela toma uma decisão bem drástica no final, no meio da obra, não é no final, é bem no meio da obra. E isso novamente é quando ela toma essa decisão, bate no leitor, porque faz a gente refletir que tem coisas que é muito difícil de superar, né? Tem coisas que é muito difícil só passar uma borracha e continuar vivendo. E eu vou repetir para vocês, gente, esse é um dos meus mangás favoritos. Ele não tá no meu top 10, mas ele tá na porta do meu top 10. Durante anos ele esteve no meu top 10. Quando eu li ele pela primeira vez, eu acho que ele chegou a ser top 3 da minha vida. Mas ele tá muito perto ali. Ele, num top 15 ele estaria. Porque eu sou encantado por esse mangá. Eu gosto tanto dele que ele é o único mangá que eu tenho as duas versões que saíram no Brasil. Eu não tenho isso de nenhuma outra obra. Talvez eu fosse ter de Your Lie in April. Se sair uma qualidade melhor, eu compraria. Mas aqui vocês tiram a noção do quanto eu gosto desse mangá, porque ele me passa uma sensação de reflexão muito forte, sabe? O preço de capa é um pouco salgado, porque ela tá em papel cochê, ela tá com páginas coloridas, ela é em capa dura, mas tentem dar uma chance, tá? A Voz do Silêncio é um dos mangás mais lindos que eu já li, e eu sempre recomendo ele. Tomem cuidado, né? Vale a pena sempre reprisar isso. Tomem cuidado porque ela é uma obra pesada, ela é uma obra agressiva, ela pode dar gatilhos, ela toca em temas muito pesados. Então, tomem cuidado para ler ela, porque pode ser algo que desperte alguma coisa violenta em vocês. Então, tomem bastante cuidado, tá? E eu acho que é isso. Eu queria que esse Itadakimasu 50 fosse sobre uma obra que eu realmente gostasse muito. Como eu já tinha feito o vídeo de Olá em April, acabou sendo A Voz do Silêncio. E eu já queria reler há muito tempo essa obra. Por hoje a gente fica aqui. Não tem muito mais o que eu falar sem eu entrar nos spoilers. E eu não quero botar os spoilers nesse vídeo. Então por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem o vídeo, comentem se vocês já leram A Voz do Silêncio. Eu acredito que sim, porque é um mangá bem famoso. Ou talvez se vocês viram um filme, né? Tem o filme de A Voz do Silêncio na Netflix. Ele é animação, não é live action, mas tem o filme, então assistam se vocês não conseguiram ler. Eu recomendo muito mais ler, tá? A experiência na leitura é muito melhor, eu acho que o filme suavizou alguns pontos, mas ainda assim é um bom filme. Ele quase concorreu ao Oscar, inclusive. Mas, bom, é isso. Por hoje a gente fica aqui.
Repetindo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like. Na terça a gente volta. É isso. Até lá.